Saudação aos advogados. Na última sessão eu fiz ao mais experiente, doutor Diógenes. Hoje eu faço a novata, doutora Natália, sua neta. Seja bem-vinda, doutora Natália. Bom dia, obrigada, excelência. Doutor Roberto Guedes, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma, excelência. Desembargador Gilson Barbosa. Nenhuma. Ana Cláudia, você está autorizada ao pregão aí daqueles processos que tenham pedido de preferência ou que tenham aí o pedido de sustentação oral. Por favor. Habeas corpus, número 80-60-022, é o do voto vista. Que após o... Certo. Após o voto do relator, conhecendo e denegando a ordem, e o voto divergente do juiz convocado, doutor Roberto Guedes, pela concessão, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Como vota, Vossa Excelência? Dando cumprimento ao que prometi na última sessão, estou com ele aqui, e o processo já identificado por Vossa Excelência, em que digo o seguinte: no voto vista, eu digo, trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados acima indicados em favor de Érica Wilson Pereira, por suposto constrangimento ilegal decorrente do recebimento da ação penal de número 010-9426, pelo juiz de direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Inicialmente, o desembargador Glauber Rego votou pela denegação da ordem, buscando fazer distinguir com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Contudo, o juiz convocado, doutor Roberto Guedes, em substituição legal, desembargador Saraiva Sobrinho, abriu a divergência, afirmando que o caso dos autos é idêntico ao precedente do Tribunal Pleno nos autos da ação penal originária número 2017-2990. Considerando a relevância do julgamento, bem como que os votos foram disponibilizados somente no início da sessão, pedi vista dos autos para analisar melhor a matéria. Sabe-se que a ação constitucional de habeas corpus pode ser veiculada para trancamento de ação penal, ainda que ausente o encarceramento provisório, uma vez que a persecução criminal, por si só, gera coação ao indivíduo. Porém, somente será cabível nos casos em que, configurada de plano a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, mediante patente e induvidosa a improcedência da acusação, já que não é possível, nesta via de exceção, a dilação probatória. Da mesma forma, será pertinente o trancamento pela via estreita do writ quando o fato descrito na peça acusatória for atípico, em caso a denúncia foi recebida em razão da suposta prática do crime de peculato praticado pelo paciente, consubstanciada na indicação de 2 servidores fantasmas, Damião Vital de Almeida e Aloísio Maria Miterra, companheira de Wilson, os quais, por sua vez, repassavam parte dos seus vencimentos ao tio do ora paciente, Wilson Antônio Pereira. Pois bem, inicialmente, analisando o teor do voto do relator, até vislumbrei a possível configuração do crime, o que justificaria o recebimento da peça acusatória e o regular processamento do feito. Todavia, me debruçando melhor sobre as provas colhidas até então, quebra de sigilo fiscal e bancário, concluo pela desnecessidade de instrução processual. Eis ser matéria tão somente de direito. Afinal, não existe divergência sobre os fatos narrados na peça acusatória. Neste ponto, registro que, na denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, é imputado ao paciente a conduta de, entre aspas, indicar algumas pessoas para trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, consoante trecho que destaco. Abstenho de ler porque é uma citação e o voto foi disponibilizado. Não obstante, o Ministério Público alega que, supostamente, algumas dessas pessoas indicadas pelo acusado não teriam a devida contraprestação
do serviço, vulgarmente chamado de, aspas, funcionário fantasmas. Com efeito, a quebra do sigilo fiscal e bancário, requerida pela acusação e deferida pelo juízo em desfavor do acusado, não logrou êxito em encontrar nenhuma transferência bancária ou depósito proveniente do funcionário indicado para qualquer conta em nome do paciente. Na acusação, não existe sequer a menção de, aspas, rachadinha ou outra forma de peculato, nem tampouco, repito, uma única transferência dos funcionários fantasmas para o paciente. Assim, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público na peça acusatória, não verifico justa causa a subsidiar a instauração da ação penal. Diante da complexidade e particularidade do tema, passo a descrever o tipo penal consistente no peculato e algumas de suas modalidades, conforme o artigo 312 e parágrafo do Código Penal. Faço citação dessa norma jurídica e me abstenho de ler, porque é disponibilizado. O dispositivo transcrito contempla as figuras típicas de peculato-apropriação, quando o agente toma para si ou se apodera de valor, dinheiro ou qualquer bem público ou privado de que tenha posse em razão do cargo público que exerce. Peculato desvio, no qual o autor, em razão do cargo público que ocupa, desvia, desencaminha ou dá destinação diversa a valores, dinheiro ou bens públicos ou particular, igualmente sob a sua posse, em proveito próprio ou alheio. Peculato furto, quando o funcionário público subtrai ou concorre para a subtração. E peculato culposo, quando o funcionário deixa de observar o seu dever de cuidado, concorre para que outrem se aproprie. Conforme jurisprudência pátria dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, afasta-se a figura do crime de peculato para o próprio funcionário fantasma, ou seja, aquele que recebe remuneração sem contraprestação para com a administração. Nesse direcionamento, registro que não é o caso da presente denúncia, porém, reafirmo que a simples indicação de cidadão para ocupar função pública, função comissionada, não poderia ser conduta que identificasse a subsunção à norma penal. Além do que, as hipóteses elencadas na peça acusatória sequer atingem, na esfera penal, servidores que foram nomeados e não prestaram seus serviços. Imagine o suposto responsável pela sua indicação, o que incorreria na não observância da teoria monista adotada pelo Código Penal vigente. Por se tratar de concurso de pessoas. Além do mais, estaria a não aplicar a teoria da acessoriedade limitada. Abro um parênteses para afirmar que, em relação ao julgado indicado pelo relator, oriundo de uma ação penal que investigava funcionários fantasmas na Câmara Municipal do Natal, existia na denúncia a acusação de que aqueles funcionários devolviam dinheiro para os vereadores e, naquele processo igual ao presente, houve quebra de sigilo fiscal e bancário. Entretanto, naquele processo constavam transferências bancárias entre os funcionários e os agentes políticos, diferentemente do presente processo criminal, em que não foi encontrada nenhuma transferência. Nesse sentido, diferentemente do relator, entendo que o presente caso é o mesmo enfrentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos autos da ação penal de número 2017-2990, que restou decidida. Faço a transcrição e me abstenho de ler, porque já disponibilizado para os senhores. Faço mais outra citação da Câmara Criminal, desta vez da minha relatoria, e citando também enxerto da lavra do ministro Dias Toffoli. E assim por diante, faço outras citações, tantas que me abstenho de ler para não cansá-los, e assim por diante, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, farta jurisprudência, eu estou citando aqui, e por último termino com a minha do ano de 2017.
Pela denúncia ofertada, a acusação não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta típica apta a configurar o crime de peculato, sendo, nos termos dos julgados acima destacados, viável o trancamento da ação penal. Por tais razões, acompanho a divergência com destaque de que um suposto repasse de remuneração a terceiros, diga-se, tio do paciente, com suposições de que este teria sido beneficiado indiretamente, não configura a descrição contida no tipo penal referente ao peculato. Portanto, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do nosso tribunal local, voto pelo trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, concedendo a ordem. É como voto. Senhores, este voto foi disponibilizado no tempo que me foi permitido para os dois julgadores. É o que eu tenho a dizer a todos, pedindo as minhas excusas pela tamanha dimensão do voto, o que não me é muito comum, mas foi preciso para fundamentar minhas ideias. Eis como voto, senhor presidente. Proclamo o resultado. A Câmara Criminal, por maioria, conheceu e concedeu a ordem, vencido o relator que a denegava. Redator para o acórdão, o desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Gilson, Vossa Excelência será o redator. Na sequência, Ana Cláudia. Abraço, doutor Diógenes, abraço, doutora Natália. Ana Cláudia, você tem a palavra, diga lá. Habeas corpus 080 652365, paciente Rafael Guilherme Silva dos Santos, advogado João Antônio Dias Cavalcante, relator Dr. Roberto Guedes. Doutor Roberto, está em mesa? Está em mesa, Excelência. Indago ao advogado se ele dispensa o relatório. Bom dia, Excelências. Dispenso sim. Vossa Excelência tem até 10 minutos, doutor João. Bom dia mais uma vez a todos. Cumprimento aqui os nobres desembargadores desta egregia Câmara Criminal, na pessoa do senhor presidente, doutor Glauber Rego, meus colegas advogados, serventuários desta casa e demais colaboradores. Excelências, o que traz essa defesa neste dia é a insurgência de uma decisão oriunda da comarca de Angicos, onde decretou a prisão preventiva do paciente Rafael Guilherme Silva dos Santos, o qual foi autuado no dia 19 de julho do corrente ano, juntamente com outros dois corréus, o senhor Sairon e o senhor Lucas, todos autuados pelo crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2016. Excelências, com relação às tipificações atribuídas ao paciente, como já fora dito, né? Claramente se observa, apesar de que a gente não trata de mérito através desta ação, mas claramente se percebe que não há nenhuma participação do paciente pelos depoimentos dos demais corréus. E o que faz essa defesa se insurgir contra a decisão do juiz de primeiro grau é a ausência de fundamentação na decisão. Eu chamo a atenção, no caso em apreço, é que sequer a autoridade coautora ela mencionou qualquer dos dispositivos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. A argumentação do magistrado, inclusive a defesa entende que a argumentação é extremamente abstrata, no sentido de que apenas levou em consideração a origem da prisão, que foi uma quantidade de droga, né? Sendo que está muito claro no auto de prisão em flagrante
que o hora paciente trabalha como motorista de Uber e, inclusive, a pessoa que, desde o momento da prisão, se identificou como responsável e proprietário da droga, ele disse que o paciente foi contratado para realizar uma viagem até a cidade de Açu, tendo sido esclarecido por essa pessoa, né, que é um dos co-réus, que iria até a cidade de Açu pegar uma motocicleta. E durante o trajeto, nas imediações da cidade de Angicos, houve uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal, aonde foi encontrado essa quantidade de droga na posse deste co-réu, né? Então, assim, os depoimentos, os elementos existentes nos autos do auto de prisão em flagrante é muito claro com relação à ausência de participação do paciente. E só reiterando, acrescido a essa clareza de ausência de participação, a defesa ela se insurge de forma veemente contra esta decisão de primeiro grau, haja vista não existir, não ter sido apontado pela autoridade coautora nenhum dos requisitos previstos no artigo 312. Então, por estas alegações, a defesa pugna pela concessão da ordem deste habeas corpus. E desde já agradece a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor João. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu já disponibilizei o voto, eu vou ler apenas a emenda. Qualquer mais esclarecimento, eu posso ler o voto, tá certo? Emenda constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, associação, artigo 33 e 35 da Lei 11.346, segregação lastreada na garantia da ordem pública, requisito e substância da preventiva demonstrados, quanto antes na denegatória da liberdade, gravidade concreta dos delitos, transporte intermunicipal de entorpecentes, diversidade quantitativa em ilícitos a caracterizar a mercância, condições pessoais por si só e suficiente obstáculo constritivo, ausência de elementos a amparar a conversão da medida diversa, inexistência de constrangimento ilegal, precedentes, ordem conhecida e denegada. Desembargador Gilson, confirma o voto já registrado no PJE? Eu também, então, ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, o seguinte. Habeas corpus 080 70 93 51, impetrante João Antônio Dias Cavalcante, paciente Adelson Teixeira de Souza Neto, relator desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, presidente. Doutor João, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua defesa oral. Bom dia novamente aos excelentíssimos senhores desembargadores. Reitero os cumprimentos na fala anterior aos membros deste tribunal e aos meus colegas advogados. Excelências, esse habeas corpus também trata de uma autuação em flagrante dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2016. Também, semelhante a outra situação, onde o paciente foi abordado por policiais, transitando em via pública nas imediações do município de São Gonçalo do Amarante, e fora encontrado com o mesmo uma certa quantidade de entorpecente, né, tendo este confessado, né, a autoria no momento do flagrante, de fato assumiu que estava transportando, e tendo em vista, excelências, a colaboração do paciente, e também a sua situação a respeito de sua vida pregressa, né, tratar-se de um jovem réu primário,
aí no momento aí de dificuldade financeira que ultrapassam, este foi refém, né, mais um refém aí desta situação de tráfico de drogas com transporte, né? Então, baseado na colaboração desde o princípio e até pelo histórico de nunca ter se envolvido em outras ocorrências, respondido outras ações penais, a defesa pugna a esta Câmara Criminal que se reconheça através dos bons antecedentes e a colaboração, pugna pela concessão da ordem, caso não seja o entendimento pela concessão da liberdade plena que substitua essa prisão preventiva por qualquer uma das outras medidas cautelares. Desembargador Gilson Barbosa, como vota Vossa Excelência? Presidente, o voto foi disponibilizado e dentro daquela metodologia que a Câmara tem usado há alguns anos, de que só interessa aos julgadores, eu posso dizer que na ementa, no final, eu tenho como ordem conhecida e denegada. Os senhores já tiveram acesso ao meu voto integralmente. É como voto. Obrigado, desembargador Gilson. Os votos já estão aqui registrados. Eu indago o doutor Roberto Guedes. Ratifica o voto? Ratifica o voto, Excelência. Então, ordem denegada, unanimidade, nos termos do voto do relator. O seguinte, Ana Cláudia. Habeas corpus 080 753602, impetrante Marcos Feres Michel dos Moraes, paciente Thalisson Costa de Oliveira, relator desembargador Glauber Rego, advogado Marcos Feres Michel de Moraes. Se encontra aí. Doutor Marcos, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua defesa oral. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador, doutor Glauber Rego, presidente desta colenda turma Câmara Criminal, a quem saúdo e estendo todos os meus votos aos demais embargadores, ao representante do Ministério Público, doutor Daci Oliveira, doutora Daci Oliveira, e demais presentes a essa videoconferência. Excelência, trata-se de um pedido de habeas corpus de Thalisson Costa de Oliveira, onde teve sua prisão preventiva convertida após uma prisão em flagrante. Na realidade, o que a gente quer tratar objetivamente é a falta da fundamentação da decisão que converteu a prisão. O juiz de primeiro grau não atendeu o que preceitua o artigo 315. Né? Ele não colocou, não fundamentou a prisão cautelar com fatos contemporâneos. Muito pelo contrário. Ele converteu a prisão em preventiva, alegando que o réu havia praticado 2 crimes que ocorreram em 2015, há mais de 5 anos. A fundamentação do juiz de primeiro grau foi essa. Tanto é que o corréu, que fora preso juntamente com o hora paciente, foi dada a liberdade provisória para que ele pudesse responder em liberdade. Então, objetivamente falando, é exatamente isso que eu quero propor aqui a Vossas Excelências. É que o réu foi preso por uma decisão que não teve fundamentação. E caso essa colenda turma não entenda como pela concessão da ordem, requer pelo menos que seja concedido prisões diversas prisão cautelar diversa da prisão.
E como eu peço, excelência. Voto também já disponibilizado, já registrado o voto aqui do Dr. Roberto Guedes, faltando ainda o desembargador Gilson. E o meu voto, eu vou aqui resumir, eu estou aqui votando pela denegação da ordem. Essa palavra. Pois não, desembargador Gilson? Presidente, é uma dúvida que eu queria tirar com Vossa Excelência e, inclusive, para Perfeito. nesse caso, tem uma preliminar. Desembargador Gilson, é pertinente o que Vossa Excelência coloca, e aparentemente tem até uma divergência em meus votos, e essa divergência. Eu queria saber se Vossa Excelência mantém. Vamos, Se mantiver, eu acompanho. Vamos aqui debater. Essa questão, doutor Roberto, quer dizer, o parágrafo único lá do artigo 316, de que o paciente, o impetrante alega de que não houve a reanálise da decisão da prisão preventiva, e aí neste voto, diferente da minha relatoria também de número 90, e é uma situação que eu trago para a gente pacificar aqui, eu estou trazendo um precedente do ministro Félix Fisch, e diz Sua Excelência que, como essa matéria ela não foi apresentada ao juízo de primeiro grau, haveria aqui, se analisado, uma indevida supressão de instância. E que, para que seja ela viável a sua análise, que primeiro ele faça essa cobrança lá na origem, para que possamos, caso não seja feita a reanálise, decidir aqui a respeito. Eu, neste processo, eu estou trazendo essa preliminar nos termos do voto do ministro Félix Fisch, e já de ofício eu não vejo nenhuma ilegalidade e não vejo razão para concessão de ofício. Então, eu estou denegando a ordem. Num outro processo, se não estou enganado, é o de número 90. Me permita. Só completando, Barducho. Eu acho que é o de número 90. 93 também, é igual. Pois é. 93. 93, eu acho que está igual ao 92. Eu acho que é o 90 que está diferente a redação. Eu já enfrento direto. E aí eu trago também precedentes lá do Colém do STJ. Agora na relatoria se não estou enganado aí no meu voto, da ministra Laurita Vaz e também do ministro Reinaldo. Então, eu trago para debate. Eu confesso que essa redação que está sendo agora apresentada, ela me parece mais acertada, até para viabilizar eventual concessão, que é o que temos visto aqui na Câmara Criminal. A gente tem dito, o impetrante traz essa cobrança de que não foi feito o atendimento ao artigo 316, parágrafo único do CPP, e aqui nós temos dito que não é uma questão aritmética, que esses 90 dias demandam uma análise com ponderação, com razoabilidade, e terminamos por denegar. Eu acho que para que seja viabilizado até mesmo a concessão, e aí fica também a sugestão para os advogados de que eles já façam essa cobrança na origem e tragam, em caso de eventual demora nessa reanálise, para a Câmara Criminal poder apreciar. Então, desembargador Gilson, já concluindo, eu defendo essa redação da gente não conhecer, e aí termina por analisar de ofício, né, se tem alguma ilegalidade que justifica a concessão, e esta redação me parece a mais adequada. Eu concordo em termos com o voto da Excelência, porque o juiz tinha a obrigação de analisar e não fez. Então, vamos conceder? Vamos sim. Concordo plenamente. Conceder a ordem, porque nos demais nós não estamos concedendo. Mas o juiz aí, nesse caso aí, ele tinha a obrigação de ofício de analisar. Não sei por que não foi dito a explicação. Mas é isso que eu estou colocando para Vossa Excelência, que
a Câmara Criminal tem decidido, eu não me recordo em nenhum caso aqui, de concessão pelo simples fato de nos 90 dias não ter sido reanalisado. Os precedentes do STJ também são nesse sentido. E daí porque essa redação, ela fica, a sugestão para os advogados, para que eles façam essa cobrança na origem. Se o juiz não reanalisar num tempo razoável, em 72 horas, 5 dias, não sei, além dos 90 dias, ele traga à Câmara Criminal, que aí sim a gente vai ter caracterizado essa falha. Então, no caso, nós Não sei vamos se o doutor julgar Roberto Guedes compreendeu aí a Eu questão. compreendi, seu Breno. Duas coisas. A primeira coisa é que a gente está falando aqui só com relação da preliminar. O mérito permanece nega a ordem, é isso? Denega. Mas a preliminar a gente não conhece, mas termina analisando de ofício, doutor Roberto Guedes. Mas é só Em outro HC da minha relatoria, o de número 90, eu não trago essa preliminar, eu já enfrento direto. E eu estou denegando. E trazendo reiterados precedentes do STJ. Mas o que é que acontece aqui? O advogado entra aqui com esse HC, certo? E o que é que os gabinetes fazem? Eles pedem informação. E quando chega a informação, é que se julga. Então, eu particularmente, eu não vejo necessidade de da preliminar? Para mim, eu permaneceria como está sendo, como eu devia ser da do STJ e para outro gabinete. Certo. Lembrando que eu estou trazendo no precedente aí na minha redação, um precedente do ministro Félix Fisch, né, que não conhece, também do STJ e recente, agora 2020. Mas vamos lá. Então, o desembargador Gilson rejeita a preliminar, não é isso? Exato. Eu também rejeito a preliminar e acompanho o mérito. Denega a ordem. E denega a ordem. Isso. Então... Mesma coisa, 93, presidente. 92 e 93, então, Ana Cláudia. Correto. Vencido o relator com relação à preliminar e, no mérito, a unanimidade denegada a ordem. Correto. Aí, no caso, como é preliminar, o Vossa Excelência permanece como relator do acordo. Exatamente. Já está aí, a correção já feita, já será feita em tempo hábil. Perfeito assim? Perfeito. Então, já julgado o 92 e o 93, 92 com sustentação oral, o 93 não tinha, não é isso, Ana Cláudia? Isso. Correto. Exatamente. Mais algum com sustentação oral, Ana Cláudia? As apelações agora. Tem duas preferências em agravo só. Não, vamos os que têm sustentação oral. Quais são Pois eles não. aí? 59, primeiro. 2019, 1179,5. Parelhas, apelante. Esse aqui, eu acho que é segredo de justiça, tá em letrinhas. JS Duene, advogado Anesiano Ramos de Oliveira, apelado Ministério Público, relator, juiz Roberto Guedes, revisor, desembargador Glauber Rigo. Doutor Anesiano não se encontra na sala. O 59, o voto do relator já foi disponibilizado, o advogado não está presente, então o processo que teria a sustentação oral do doutor Anesiano, desembargador Gilson já adiantou que acompanha, eu também acompanho o relator, o voto foi disponibilizado com antecedência, eu sou o revisor, então não vejo razão para que não façamos aqui o julgamento. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, Ana Cláudia. Apelação 2020 665 do Distrito 7, a origem São Paulo do Potengi, apelante Francisco Nilson Mar de Araújo, advogado Alcivan Alves de Moura, apelante Geraldo Cunha dos Santos Filho, advogada Patrícia Issa Granja, apelante Adenauer Xavier Pontes, advogado Arthur Roque Celestino de Souza, apelante Anderson Xavier de Souza Pontes, advogado Arthur Roque Ricardo Roque Celestino de Souza, apelante Francisco José Farias de Araújo, advogado Arthur Ricardo Roque Celestino de Souza, apelante Rodrigo Tavares da Silva, advogado Arthur Ricardo Roque Celestino de Souza, apelado Ministério Público, relator doutor juiz Roberto Guedes, revisor desembargador Glauber Rigo, o advogado Arthur Roque Celestino de Souza fará sustentação em defesa dos apelantes Adenauer Xavier Pontes, Anderson Xavier
de Souza Pontes, Rodrigo Tavares. Finalmente, doutor Arthur, inscrito para Pela- essa defesa oral, não é isso, Ana Cláudia? Pela ordem, excelência, só informar que tem sustentação também da doutora Rebeca. Rebeca, exatamente. Doutora Rebeca fará a sustentação do Fernando Francisco Farias de Araújo. Ele solicitou. Então, são dois advogados para apelantes diferentes, não é isso? Exatamente. Isso. Um tempo em dobro, 15 minutos para cada um deles. Processo em mesa, doutor Roberto Guedes. Em mesa, excelência. Inicia por Vossa Excelência, doutor Arthur, ou doutora Natália? Doutora Rebeca. Excelência. Estou aqui, Doutora Rebeca ou excelência. doutor Arthur? Pode começar por Rebeca. Pode começar por mim, doutor Glauco. Então, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Pode começar? Sim, tá, a palavra está com Vossa Pronto. Excelência. Primeiro, cumprimentar os nobres desembargadores, a doutora Procuradora de Justiça, demais advogados presentes nessa sala virtual e todos os eventuários de justiça que nos auxiliam nessa sessão da Câmara desse dia 6/10/2020. Nobres desembargadores, especial doutor Guedes, doutor Glauber, doutor Gilson. O que é esse processo? Esse processo, na teoria, é um processo que visa julgar uma organização criminosa onde essas pessoas estariam fazendo uma festa de confraternização dessa suposta organização criminosa, né? Então, eles denominaram, em primeiro lugar, uma operação fim de festa, como que naquele fatídico dia, do dia 11 de junho de 2020, os acusados estariam em comemoração a essa organização, sendo que a defesa contesta pontualmente cada argumento da acusação. Em primeiro lugar, excelências, vale salientar que nesse dia aqui não se comemoraria festa alguma de associação criminosa ou de organização criminosa. O que acontecia nesse dia aqui, doutor Gilson, era simplesmente o aniversário do acusado Adenauê, acusado este, que é réu primário, sempre trabalhou de carteira de trabalho assinada no melhor supermercado da cidade. E aqui a polícia tenta inverter ordem e valores. O que é que a polícia utiliza inicialmente? Vamos partir do princípio. Ela utiliza que teria um suposto grupo de WhatsApp que seria dessa suposta associação criminosa e organização criminosa também. Vamos lá. Como é que existe uma festa de uma facção criminosa e nessa festa existe em prol desse grupo, existe um grupo de WhatsApp chamado União para SPP. E nesse grupo de WhatsApp não existe uma única conversa que enseje qualquer comemoração a essa suposta organização. Hoje, os grupos de WhatsApp, seja de família, seja de trabalho, é normal. Se for ter algum evento, é normal as pessoas combinarem. Fulano, meus familiares, vamos para o aniversário da minha tia, vamos fazer isso. No grupo de trabalho, se combina reuniões. Então, se existia um grupo, se a polícia diz que existia, inclusive, ela traz aqui que existia um grupo de WhatsApp, e desse grupo de WhatsApp não traz nenhuma informação acerca do cometimento dessa festa, por aí já cai a questão dessa festa arguida pela polícia, né? Então, a defesa inicia nesse sentido. Passamos agora a analisar, doutor Glauber, doutor Guedes, a questão da falta de justa causa na quebra de sigilo dos aparelhos celulares. Vamos lá. Naquela festa, como foi dito pelos próprios policiais, que foram ouvidos, arrolados pela promotoria, que naquela festa ali teria no mínimo 50 pessoas ali existentes. O que aconteceu em relação à falta de justa causa? Aqui o que é que acontece? A autoridade judiciária competente quebrou o sigilo de todos os aparelhos celulares que estavam, das pessoas que ali estavam, né? Cerca de 26 ou 27 aparelhos de celulares. Então, aqui, o que é que a defesa se contrapõe? Se contrapõe no sentido que, pelo fato de existir um ou outro pessoa que responda a uma outra ação penal ou foragido de justiça, a autoridade judiciária jamais poderia violar a intimidade de dezenas de pessoas que ali estivessem, pais e mães de família, pessoas comprometidas com trabalho, pessoas que têm filho, pessoas com residência fixa.
Então, a partir do momento que a autoridade judiciária ela invade a intimidade dessas pessoas sem justa causa, eu acho que contamina toda a prova em relação às interceptações. Passamos agora a analisar a questão do termo e apreensão. Nossa, é outro objeto que a defesa insurge muito nesse momento. Por quê? Porque apreenderam praticamente 27 aparelhos celulares. E o termo de apreensão, Excelência, não consta a individualização de nenhum aparelho de celular desse. Nenhum, simplesmente nenhum. E o próprio relatório policial traz que desses 26, apenas 5 foram periciados. Como é que a polícia, o Ministério Público, tem a capacidade de identificar de qual ou de quem pertence aquele aparelho celular? A defesa irresignada por esses fatos, em ocasião da resposta à acusação, requereu, junto à autoridade judiciária, que fosse oficiado às operadoras de telefonia celular para que identificasse a quem pertencia cada aparelho celular daquele através do chip. E foi negado pela autoridade judiciária. Ora, se não existe a individualização, se não foi feita qualquer perícia de voz, se apenas 5 aparelhos celulares foram periciados, como alegar se esse ou aquele aparelho de celular pertence a esse ou aquele acusado? Passa agora, doutor Cláudio, a questão das armas. A polícia aqui relata que no local lá foram presas 2 armas. Mas o engraçado nesse ponto aqui é que a polícia não teve a capacidade de identificar essas 2 armas, inclusive não indiciou nenhum dos acusados e, da mesma maneira, a promotoria não teve a capacidade de dizer a quem pertenciam aquelas armas. Inclusive, nenhum dos acusados aqui foi objeto de denúncia por posse ou posse de arma. Aí aqui vem uma desproporcionalidade grande. Se a polícia não tem a capacidade de informar quem pertencia a essa suposta arma, como é que vai atribuir as 12 gramas encontradas de droga naquela festa para os acusados? Embora, Excelência, esse processo se trate unicamente de 6 réus, mas é porque o processo foi desmembrado e existem 2 outros processos criminais. Na verdade, esse processo originalmente trata de 17 denunciados, só que em ações penais diferentes, sendo a mesma investigação, mesmos fatos, mesmo tudo. Passando agora, doutor Glauber, para falar em questão da organização criminosa. Ora, Excelência, uma coisa que deixa a defesa intrigada, chateada até, é a questão de, nesse fato, os clientes terem sido acusados da associação para o tráfico e da organização criminosa. Por quê, doutor Glauber? Porque nesse processo não existe um requisito básico, que é a questão da pluralidade de delitos. O único crime fim aqui, doutor Gilson, doutor Guedes, doutor Glauber, é o tráfico de drogas. Como é que podem pessoas responderem 2 vezes por crimes de pluralidade de réus, pela organização e pela associação para o tráfico? Isso não existe. Mesmo se eles tivessem sido atribuídos a conta das armas, não seria suficiente para caracterizar a organização criminosa. Por quê? Porque só penas superiores a 4 anos. E, nesse caso, as armas, seja posse ou posse, não seria crimes punidos com pena superior a 4 anos. Então, aqui tem uma série de detalhes que diferencia o crime de associação de tráfico para a organização criminosa. E o primeiro critério é a questão da estruturação desse grupo. Porque o grupo de organização criminosa é como se tratasse de uma empresa, uma coisa estruturada, diferentemente da associação para o tráfico, que são 2 ou 3 ou mais pessoas que se associam para cometer um único delito, o de tráfico de drogas. Então, assim, não existe nos autos qualquer indicação que naquela organização existe vários níveis de atribuição de cometer crimes de caráter permanente, a dar amparo à prática reiterada de crimes. Então, assim, só com esse requisito, por existir um único crime fim, que é o tráfico de drogas, já caía por terra a questão da organização criminosa. Aí aqui tem outros fatos que também afastam a questão da organização criminosa, é o depoimento do policial Gustavo Henrique. Esse deixou claro, nobres desembargadores, que os acusados Rodrigo Tavares e Francisco José, durante todo o tempo, só se reportaram ao acusado antes. Ora,
Se a própria acusação diz que tem membros dessa suposta organização que só tratava com um único acusado, onde é que está o liame, o liame entre as condutas dos acusados? Onde está a interação entre os acusados? Se a própria acusação disse que vários desses acusados só tinham contato com um ou outro dos acusados. Tentam justificar a organização criminosa por existir esse grupo que eu falei no começo, de WhatsApp. No entanto, não conseguiram, Vossa Excelência, trazer à baila nenhuma conversa, mas nenhuma conversa que os integrantes desse grupo de WhatsApp tivessem, em alguma oportunidade, planejado crimes, entendeu? A única conversa que tinha nesse grupo era coisas pessoais, era uma conversa de adolescentes, não tinha nesse grupo, ei, fulano, vamos se reunir hoje ou amanhã para cometer um crime de roubo, para cometer um crime de tráfico, para matar não sei quem. Não tinha nenhum tipo dessa conversa. Então, eles querem aqui empurrar de goela dentro a uma organização criminosa que nunca existiu. Outro fato que chama atenção é que toda organização criminosa por trás tem um viés financeiro, né? Tem que existir uma contrapartida. E no caso aqui em tela, não foi apreendido nenhum valor significante, nenhum bem, nenhuma lancha, nenhum helicóptero, nada. O que apreenderam nessa operação todinha, nobres desembargadores, foi a significância de R$ 486 para 50 pessoas que estariam numa festa e a quantia ínfima de 12 gramas de droga. E assim, a gente está acostumado a ver nos noticiários da televisão aqui, esses combates às organizações criminosas, como PCC, Lava Jato, Comando Vermelho, que geralmente a gente vê aqui apreensão de altos valores, lanchas, helicópteros. Nesse caso, eu acho que nem uma bicicleta, uma carroça, nada em contrário em valores em prol dos acusados. Outro fato que chama a atenção é a questão da incidência da arma de fogo para aumentar a pena dos acusados. Ora, se os acusados, nenhum foi indiciado ou denunciado por arma de fogo, se não existe arma de fogo no processo, como é que pode ser usado armas para aumentar essa pena? Se não existe a pena, se eles não foram nem acusados por esse crime, se eles não foram processados, se eles não foram sentenciados. O único crime fim aqui, eu volto a dizer, Excelência, é o tráfico de drogas. Mesmo assim, a defesa defende que nem a questão da associação aqui estaria presente, porque durante toda a investigação não ficou caracterizado o caráter permanente, a reunião dessas pessoas para cometer crimes. Tem todo um requisito para existir a questão da associação para o tráfico também. A defesa aqui salienta que se, no pior das hipóteses, se tiver algum crime, que esse seja de associação. Mas a defesa defende aqui também que não tem nenhuma associação. Perguntado pela defesa várias vezes, a todas as testemunhas arroladas pela acusação, se existiu alguma apreensão de droga, se existiu alguma coisa do tipo, em nenhum momento apreendeu droga com nenhum dos acusados. O que existe aqui, Excelência, são conversas esparsas, conversas genéricas, que tentam atribuir a codinomes, por exemplo, Adenauê é chamado de Oião, mas o acusado nunca foi chamado de Oião. O acusado Francisco José é chamado de Nino, ele nunca teve esse apelido de Nino. O acusado Rodrigo Tavares é chamado de Boca, esse nunca teve esse apelido de Boca. Então, assim, a polícia tenta empurrar de goela abaixo que possíveis áudios que tratam de Oião, Boca, são esses acusados. Não existe nenhuma prova que esses áudios encontrados em celulares de terceiras pessoas, diga-se de passagem, seria desses acusados. Outra coisa que é importante, nobres embargadores ainda, é a questão do benefício da dúvida. Nesse processo, existiam acusações sobre a acusada Juliana. Essa Juliana, inclusive, responde a outra ação penal anterior por tráfico de drogas. E o que é que eu vejo em relação à dúvida? É que as mesmas conversas, eu posso dizer as mesmas conversas que foram usadas para absolver a acusada Juliana, foram usadas para condenar os acusados Rodrigo Tavares e Francisco José. Como pode isso? Se a mesma transcrição, a mesma conversa absolve uma acusada, como pode condenar a outra? Então a gente vê aqui uma acusação totalmente sem pé e sem cabeça. Eles reuniram as provas que eles acham que devam... Um minuto. Pronto.
E a questão aqui, nobre relator, é a questão também do bis in idem. A defesa alega aqui que não tem como, não é que não possa existir o crime de associação e organização criminosa, mas nesse caso aqui é porque trata de um único crime, que é o tráfico de droga. Então, assim, excelência, a defesa entende que há esse bis in idem. Em relação ao tráfico específico, novos jogadores, o acusado Anderson Xavier não estava nessa festa, Rodrigo Tavares não estava nessa festa, eles não foram pegos nenhuma interceptação telefônica, não foram apreendidos os celulares dele. Então, assim, o Francisco José Rodrigo Tavares, excelência, tem duas conversas, uma do dia 6 e uma do dia 8, embora a defesa não reconheça como conversa dele, mas eles tratam de negócio de 100 e 200 reais. Eles aí abrangia totalmente a questão do tráfico privilegiado. Então, o que a defesa finaliza aqui, porque são muitos pontos, é dizer que, infelizmente, esse processo é uma forçação por parte, com todo o respeito do Ministério Público Obrigado, doutor Estadual da Arthur. Comarca. Acabou o seu tempo, doutor Arthur. Doutora Rebeca, Vossa Excelência tem 15 minutos. Doutora Rebeca vai defender qual acusado? Francisco Farias de Araújo. Só um instantinho, doutora Rebeca. Perfeito, doutor. Francisco José Farias de Araújo. Francisco José Farias de Araújo também é defendido por doutor Arthur Ricardo, não? Não é isso? Ele subestabeleceu. Subestabeleceu? Isso. Tem nos autos, doutor Roberto Guedes? Doutor, o subestabelecimento foi de Francisco de Osomar de Araújo ou Francisco José Farias de Araújo? José Farias. Francisco José Farias de Araújo. Foi no dia 8 de setembro, juntado. É porque, doutora Rebeca, se doutor, senhora que é professora, sabe bem, se doutor Arthur continua advogado de Francisco Farias, em tese não teria esse preço em dobro, né? Mas aí, com a palavra, o relator, doutor Roberto Guedes. Excelência, eu estou procurando aqui os autos. Foi quando? Dia 8 de setembro? 8 Isso. de setembro. 2019? 2020. 2020? Sem reserva. Subestabelecimento sem reservas. Desembargador Glauber? Pois não, doutor Roberto? No dia 25 de agosto de 2020, o processo foi já dado visto em revisão de Vossa Excelência. E só se foi esse subestabelecimento e está na secretaria do tribunal. Porque Já foi e depois pautado, não é isso? Assim, eu submeto ao colegiado, porque, em tese, não haveria esse tempo em dobro. Mas doutora Rebeca está aí para fazer, eu vou ouvir o desembargador Gilson. O relatório aqui, na época, foi até a doutora Neise, em 17 de agosto de 2020, e Vossa Excelência deu vista em revisão em 25 de agosto de 2020. E não consta mais nada aqui no processo. Então, provavelmente, se houve esse subestabelecimento, eu não estou dizendo que não tenha havido, mas está na secretaria do tribunal e não foi juntado no processo. E foi intempestivo, né? Assim, em termos para efeitos de sustentação oral, ele não faria sentido, porque o processo já estava pautado. Poderia até fazer, doutora Rebeca, agora no tempo normal. Mas eu vou submeter ao colegiado o desembargador Gilson. Eu acompanho o relator nesse caso. Doutor Roberto Guedes, então, entende também que não teria mais esse tempo. Não teria mais. Não consta nos autos e também o processo depois de pautado já. Exatamente. Então, doutora Rebeca, perfeito. O relator, doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu vou ler. O voto foi disponibilizado, eu vou ler aqui a emenda. Eu adianto que acompanho um pouco, presidente. Mas trata-se do seguinte: emenda penal e processual penal, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, artigo 37 e 35 da Lei 11.343 e artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850. Julgamento simultâneo, dado a inter-relação das matérias, nulidade de acesso aos dados telefônicos e ausência de individualização dos aparelhos periciados.
afastamento do sigilo em conformidade com os ditames legais, desnecessidade de individualização dos proprietários dos aparelhos, relatório de inteligência pormenorizado de interlocutores, inocorrência de máculas, vício no termo de exibição e apreensão, subscrição de autoridade policial e testemunha, e subsistência da tese bis idem entre os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa. Delitos autônomos. Elementos apontados à participação em diversos crimes, com a existência das imputações, pleito absolutório, evidência fática arrimada em busca e apreensão e interceptação telefônica, materialidade e autoria devidamente exteriorizada, descabimento, pedido de minorante do tráfico privilegiado, anos associativo e contexto, incompatibilidade de benesses, dosimetria, proficuidade da fundamentação relativa aos vetores negativados, pena base fixada de forma escorreita, pleito de detração e abrandamento da multa, competência do juiz executório para análise da suficiência financeira e decote da prisão preventiva, direito de recorrer em liberdade, requisitos da preventiva preservados, garantia da ordem pública e periculosidade dos agentes, cárcere mantido, precedentes, conhecimento e desprovimento. Eu sou o revisor, acompanho o relator, o desembargador Gilson já adiantou o seu voto, então processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Ana Cláudia, tem mais algum pedido de sustentação oral? O 17, apelação criminal 2020-11-49-0, apelante Ministério Público, apelado João Paulo Gurgel Tonelli e Sá Leitão, doutor Renato Carvalho Jordão é o advogado, relator juiz Roberto Guedes, doutor Renato Carvalho Jordão fará sustentação e defesa de João Paulo Gurgel Tonelli de Sá Leitão. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, excelência. Processo em mesa, somente um requerimento de sustentação oral, não é isso, Ana Cláudia? Somente, desembargador. E só para ficar registrado, continua aparecendo de número 73 na tela. Então é doutor, qual o nome do advogado? Doutor Paulo. Doutor Paulo, Vossa Excelência, apelo criminal tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Doutor Paulo estava inscrito para um HC, não? Mas agora ele não apareceu. Pela ordem, excelência, só para contextualizar, realmente acho que foi um equívoco. A nossa sustentação era para uma HC de relatoria de Vossa Excelência, desembargador. Exatamente. Não para essa apelação. Inclusive, eu não então, sei... Então, na apelação, Vossa Excelência não tem... Não tem foi errada, Ana Cláudia. Eu vou apregoar aqui o habeas corpus, é o de número 94, aí na ordem cronológica. É o HC 080-7756, dígito 97, ano 2020. O paciente é Cláudio Pereira de Souza. O impetrante, Dr. Paulo Augusto Pinheiro, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Canguaretama. Eu sou o relator. Dr. Paulo, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua defesa oral. Desembargador Glauber, relator deste habeas corpus, em nome de Vossa Excelência, saúde os eminentes desembargadores Gilson Barbosa e Roberto Guedes, Procuradoria de Justiça, colegas advogados. O caso em tela, desembargador, é um caso simples, não guarda maiores complexidades. Trata-se de uma prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva, sob a acusação do delito de tráfico de drogas em face do paciente Cláudio Pereira de Souza e sua esposa, em vista de uma eventual abordagem da PRF, ali na BR-101, onde foram encontradas algumas substâncias em posse do paciente, que de pronto e em sede de interrogatório confessou que é usuário, e foi decretada a prisão preventiva, no primeiro momento, pelo juízo monocrático, de forma completamente genérica, data máxima venha e teratológica, baseando-se única e exclusivamente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sob essa alegação, e
apenas sustentando que houve uma apreensão de uma quantidade considerável, que, na verdade, até eu juntei aos autos ontem para instruir Vossa Excelência, porque o laudo de constatação provisória em decorrência da migração do processo para o PJE não tinha sido disponibilizado, e eu vi que ontem foi. Então, Vossa Excelência, como pode ver nos autos, foi uma quantidade de droga ínfima, inclusive compatível com o depoimento do paciente, no que tange ao vício que ele ostenta. Juntamos aos autos o exame toxicológico que demonstra de forma cabal a gravidade e o altíssimo nível de vício que ele ostenta na droga, popularmente conhecida como maconha, que foi a droga encontrada conforme o laudo de constatação provisória nos autos. E a insurgência da defesa diz respeito a essa prisão, desembargador Glauber, considerando que, no primeiro momento, a decisão do juiz monocrático foi decretar essa prisão, a defesa entrou com um pedido de revogação de prisão preventiva, e data máxima vem a alegação de que para se manter a prisão foi, abre aspas, analisando o pedido de revogação preventiva, entendo que, por hora, pelo menos pelo prazo de inquérito policial, não é possível deferir. Ou seja, houve o condicionamento da conclusão das investigações, a conclusão do inquérito. O inquérito foi finalizado, a denúncia foi oferecida sem qualquer elemento de prova, sem qualquer notícia ou fato contemporâneo que atestasse uma possível periculosidade, um risco à garantia da ordem pública e até mesmo alguma relação, ou pelo menos no período de investigação que a polícia teve, de que o réu era feito a prática do crime de tráfico, que será discutido no momento processual oportuno. Então, com base nesses argumentos, a defesa tem solicitado, tem entendido que a prisão é uma medida extrema nesse caso específico, que o réu tem predicativos, e não somente isso, mas pelo próprio contexto dos fatos, para a substituição da prisão preventiva por uma cautelar diversa da prisão, até mesmo a questão do monitoramento eletrônico, que tem a mesma eficácia nesse sentido, considerando que o Estado tem o controle e o monitoramento das pessoas que estão sobre essa medida cautelar. E, finalizando, Excelências, esse tema já é um tema, inclusive, pacificado no âmbito da sexta turma. Eu trago aqui um precedente no recurso em habeas corpus número 134.828 de São Paulo, da relatoria do ministro Nefi Cordeiro, publicado semana passada, inclusive, que diz o seguinte, abre aspas, ressalta-se, contudo, que a quantidade de droga não se mostra relevante, devendo também ser considerada a primariedade. Ademais, não foram ventilados na decisão constritiva qualquer fundamento que evidenciasse um plus de reprovabilidade na conduta praticada pelo paciente, a ponto de desdobrar os elementares do crime de tráfico. Nesse sentido, a sexta turma tem entendido que o tráfico flagrado de não relevante quantidade de drogas, somente com especial justificação, permitirá a prisão por risco social. Sendo assim, não se apontou elemento do caso concreto para justificar a prisão. E trago outros precedentes também, desembargador Glauber, no próprio corpo do habeas corpus, inclusive precedentes de relatoria de Vossa Excelência em casos semelhantes. Então, com base nessa argumentação e tudo que consta nos autos, a defesa vem requerer a revogação da prisão preventiva, abalizado nesta situação e nesse manifesto de constrangimento legal que entendemos haver, e a substituição de quantas medidas cautelares for necessário, de fato, em substituindo a prisão preventiva, medida muito mais gravosa, que inclusive foi objeto de reformulação significativa no pacote de lei anticrimes. Então, esses termos e esses pleitos em que a defesa requer. Obrigado, doutor Paulo. O meu voto está aí disponibilizado, já tem o registro também dos votos do desembargador Gilson e do Dr. Roberto Guedes. Eu apenas faço o registro de que o paciente, ele, juntamente com sua esposa, ele teve apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, que tem realizado um trabalho aí nas rodovias federais do combate ao transporte de drogas, e com o paciente foi encontrado, segundo consta aí, tanto na apreensão, no laudo de apreensão e também na decisão, uma porção significativa de drogas, uma outra quantia de haxixe e também uma pequena quantia de maconha
escondida no veículo, por trás lá do painel, e indagado, o paciente disse que havia adquirido por R$3.000 em Ponta Negra. Foi constatado também uma quantia significativa de dinheiro, 6.000 e poucos reais, e a alegação de que a esposa do paciente foi colocada em liberdade e, por conta disso, deveria ele, além de ser primário e a esposa ter sido colocada em liberdade, responder também nessa condição. Eu não vejo como prosperar essa pretensão da defesa. A periculosidade, segundo os precedentes da Câmara Criminal, também do STJ, são nesse sentido, que demandam a necessidade de garantia da ordem pública. Por ora, eu não vejo como atender ao pleito da defesa e, em harmonia com o parecer ministerial, eu denego a ordem. Desembargador Gilson, doutor Roberto, confirma com o voto? Confirmam, então, ordem denegada, unanimidade, nos termos do voto do relator. Doutor Paulo, um forte abraço, saúde. Agradeço, Excelência. Bom dia para Vossas Excelências. Obrigado. Doutora Ana Cláudia, mais algum pedido de sustentação oral? Sim, desembargador. Vou compartilhar aqui a tela. O de número 13. Uma Foi apelação pedido para tirar de pauta, presidente. Foi? Foi. De mesa. De mesa, Então, aliás. Então, processo de número 13 retirado de mesa. Mais Sim, algum senhor. processo, Ana Cláudia, com pedido de sustentação oral? Não, senhor. Na relação, Algum não. advogado na sala que tem interesse em fazer sustentação oral? Não há. Então, os que são retirados de mesa ou de pauta, qual é a relação aí, Ana Cláudia? Por favor. O de número 13, já na relatoria do desembargador Gilson, retirado de mesa, e os demais, quais são? Do PJE, um agravo em execução 080 760364. O defensor público não foi intimado. Certo. Ele qual o número da ordem dele? É o 72. Número 72, retirado de pauta ou de mesa? De pauta. De pauta, né? Não, de mesa somente. De mesa. Porque o defensor Pronto, público perfeito. não foi intimado. Foi só Mais adiado. algum no PJE? Não, só isso. Retirado de pauta agora. Foi publicado erroneamente o número 4 da pauta do SAGE. Sim. Um embargo, foi pautado um embargo, era para ter sido pautada a apelação. Perfeito. Aí tem os pedidos de parecer oral, o senhor... Aí, não, senhor... não. Então, o 80 e... Me ajuda aí no PJE. No PJE, o 72, 080, 760364, um agravo. Foi retirado somente de mesa. O 4 da pauta do SAGE, retirado de pauta para republicar. E o 13, na relatoria do desembargador Gilson, retirado de mesa. Então, na pauta virtual do PJE, a votação consolidada em todos os demais, não é isso? Julgados à unanimidade, a exceção daquele que já foi proclamado o resultado por maioria e o outro que foi retirado de mesa. Algum destaque do Ministério Público, dos desembargadores? Desembargador Glauber. Pois não. O 69 eu pedi vista. 69. O PJE. É um agravo de execução penal. Que tem um entendimento aqui do gabinete, que é um pouco diferente de Vossa Excelência, e eu pedi vista, só para dar uma analisada. O 69 é o agravo em execução penal. Execução penal, isso. 080, 78, 87 de 72, o ano 2020, eu sou o relator. O recorrente é Daverson Cleiton da Silva Rufino. E o agravado é o Ministério Público. Aqui, eu não estou conseguindo visualizar o voto aqui, doutor. Não foi repassado para nós, não, também. O quê? O voto visto? Não é o voto visto. Aqui tem o voto de Vossa Excelência já acompanhando. Não. Só tem pedido de vista. No sistema não está com pedido de vista. É o 69 mesmo? Tá. Qual é a matéria aí, doutor Roberto, aqui que suscita a dúvida?
Excelência, é a questão da unificação provisória das penas. Não, perfeito. Então, o 69, que é o já identificado, o agravo em execução penal, foi, após o voto do relator e também do desembargador Gilson Barbosa, no sentido de dar provimento ao recurso, pediu vista dos autos o juiz substituto, doutor Roberto Guedes. Isso, Nos demais, todos votação consolidada, não é isso, Ana Cláudia? Sim, senhor, desembargador Glauber. 95 e 96. Falta o voto. Doutor Roberto Guedes. 95, a relatoria do doutor Roberto Guedes. Está faltando o voto do senhor. Não, do senhor. 95 e 96. Acompanhei o relator. 95 eu acompanhei já. Eu também. 95. Eu acompanhei, agora o sistema coloca como não registrado. Porque ele demora a atualizar, ele é bem lento. Eu acompanhei também. 96 eu estou acompanhando o relator também. Ele demora, eu estou atualizando aqui também agora. Mas ainda não aparece. A exceção do processo em que teve pedido de vista do Dr. Roberto Guedes, todos os demais, votação consolidada no PJE. No SAGE, doutor Ailson Dantas tinha um pedido de agilidade. Qual é o agravo em execução? Só para dar o resultado, doutor Ailson, já que não tem sustentação oral. É o 63, o 080 7429. O 63, um agravo. Excelência, eu solicitei, me inscrevi para sustentação oral há cerca de 5 dias passados. Mas é porque não tem previsão de sustentação oral em agravo em execução penal, doutor Ailson. Então, eu sou o relator e o voto já está aqui. Eu acompanhei, excelência. Com o registro do voto do desembargador Gilson e também do juiz convocado aí, doutor Roberto Guedes, no sentido de negar provimento ao agravo. Vamos lá ao SAGE, Ana Cláudia. Pois não. Não há sustentação oral mais requerida, não é isso? Nem não. Advogado presença que tem interesse. Não, algum destaque? A votação posso proclamar também a unanimidade em todos os... Unanimidade, sim. Todos os processos. Doutora Daci, alguma observação na pauta do SAGE? Não tenho nenhuma observação. Nenhuma observação? Posso proclamar a unanimidade também a pauta do SAGE? Amém. É isso? Algum processo que independa de pauta, extra pauta, que não tenha sido apregoado? Não. Não há? Então, às 9h23, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que a nossa próxima é na terça-feira, dia 13 de outubro. De outubro.